O Rio de Janeiro não está construído como uma cidade vulgar, tendo se estabelecido primeiro na zona plana e pantanosa que rodeia a Bahia, penetrou posteriormente entre os morros abruptos que a rodeiam por todos os lados, como dedos numa luva demasiado estreita. No Rio de Janeiro, somos acometidos por um desejo violento, quem sabe louco, de tentar também uma aventura humana. O desejo de jogar uma partida a dois, uma partida afirmação homem contra ou com a presença natureza. Uma cidade em permanente embate com a natureza. Ao longo dos séculos, morros foram dissolvidos, aterros criados, túneis perfurados. A ação humana modelou continuamente esta cidade, orientou seu crescimento e definiu sua dinâmica territorial. Aqui, mais do que em qualquer outro lugar, cidade e técnica produziram-se mutuamente. Técnica, o conjunto de ações que uma pessoa adota, né, para produzir dentro da sua seara de atividades com um objetivo de mais perfeição, para obter certo tempo ou economia. Eu acho que a técnica é exatamente isso, um conjunto de procedimentos os mais apropriados possíveis para se desenvolver uma determinada tarefa. Você fazer uma coisa bem feita, com economia, mais consciente, sabendo o que você está fazendo. E eu acho que a técnica até ajuda na estética, porque uma obra bem projetada, uma estrutura, por exemplo, bem projetada, geralmente é estética. São Sebastião do Rio de Janeiro. A cidade surge como sentinela da Baía de Guanabara, numa área pantanosa e acidentada. O ponto de partida é uma estreita faixa de terra entre o Morro Cara de Cão e o Pão de Açúcar. 2 anos depois, o arraial se transfere para um lugar mais seguro, o Morro do Descanso, ou São Januário, que será rebatizado de Castelo. Mas aos poucos, a cidade começa a descer para a várzea, e então é preciso nivelar e secar o terreno. As ruas avançam para o interior e riscam o chão com alguma regularidade, embora ainda apertadas entre morros, Castelo e Santo Antônio ao sul, São Bento e Conceição ao norte. A cidade ganha importância como porto de embarque do ouro recém-descoberto em Minas Gerais e é elevada à condição de capital. À medida que cresce, segue enxugando brejos, mangues e lagoas, abrindo espaço entre montanhas, desviando a água, afastando o mar. A técnica é convocada a todo momento para reformar a natureza e tornar esta cidade possível. A corte portuguesa se instala no Rio e a cidade procura adaptar-se como pode para receber Dom João. As transformações se intensificam no período imperial. Novas ruas são abertas e o Canal do Mangue é rasgado para a drenagem de um grande pântano central. Com a implantação das linhas de bondes e trens, a malha urbana se espraia para norte e sul. Túneis rompem morros, interligando o que as cadeias de montanhas separam. Nada vai permanecer o mesmo depois das reformas realizadas na primeira década do século XX, na gestão do prefeito e engenheiro Pereira Passos. O Rio incorpora a imagem de modernidade associada à República e reordena seu espaço urbano com grandes obras, como a abertura das avenidas Central e Beira-Mar e a ampliação do Porto. Em nome da higienização e do embelezamento, também se arrasa o morro inteiro, o Morro do Senado. E não é só isso. Ruas são alargadas e pavimentadas, rios canalizados, equipamentos públicos erguidos. Centenas de cortiços e casas são demolidos. A população retirada à força do centro vai ocupando espontaneamente as encostas. Em sua luta por espaços livres, a cidade se lança contra o seu próprio passado. Na década de 20, o Morro do Castelo vem abaixo com a força da água e dá lugar a uma grande esplanada, cuja urbanização se prolongará pelas décadas seguintes.
Acham-se em fase final as demolições realizadas na esplanada do Castelo, no trecho compreendido entre a Rua Vieira Fazenda e a Avenida Rio Branco. Esse trabalho foi planejado pelo secretário-geral de Viação e Obras Públicas da Prefeitura Municipal para terminação em 48 horas. O desenvolvimento da técnica do concreto armado permite à cidade crescer em altura e ainda torna possível a instalação de um marco urbano sobre um de seus morros mais altos. Não tardam a surgir túneis, pontes, viadutos, obras hidráulicas e portuárias. Ao custo de novas demolições, são abertas na década de 40 as avenidas Presidente Vargas e Brasil. O centro se aproxima dos subúrbios. O Rio de Janeiro, por sua situação topográfica, é antes de tudo a cidade dos arrabaldes de grande beleza, proporcionando magníficos passeios e excursões. Pela Avenida Beira-Mar e em seguida a Praia de Botafogo, atravessando-se o túnel, chega-se à Praia de Copacabana, de soberba perspectiva. O orgulho dos cariocas tem sido considerada como das mais belas do mundo. Febre construtiva marca os anos 50. Edifícios de apartamentos se estendem pela orla. Mas, ao mesmo tempo, os problemas habitacionais se agravam. As favelas proliferam. Os congestionamentos aumentam. Mas a obra mais marcante do período é a urbanização do aterrado Glória Flamengo. A área é conquistada ao mar com a terra trazida do Morro de Santo Antônio, o terceiro a ser arrasado. Onde existia apenas uma obra viária, surge então um parque único no mundo, feito do encontro do urbanismo de Afonso Eduardo Ride com o paisagismo de Roberto Burle Marx. A Guanabara renova-se apresentando aspectos surpreendentes, já se fazendo notar os melhoramentos ultramodernos na Praça Paris, com as novas pontes para pedestres, projetos arquitetônicos que acentuam a grandiosidade da perspectiva urbana na obra do aterro. Também já surgem prontos os jardins de planejamento ousado, procurando se associar a arte ao progresso, a beleza ao funcional. Esta, a nova face da cidade. Novas pistas de trânsito, novos horizontes abertos às esperanças do carioca. Também projetado por Ride, o ponto culminante do parque é o Museu de Arte Moderna, que se mantém suspenso sobre o solo, prolongando o jardim e a cidade até o mar. A pessoa que chega no MAM, ela tem uma ideia espacial do MAM, que é um pouco diferente da ideia dos engenheiros estruturais. A pessoa que chega lá vê uma sucessão de quadros, tá? E para os engenheiros estruturais o que interessa é um quadro daqueles. Provavelmente isso na época foi calculado aos pedaços. Primeiro um pórtico principal, depois o pórtico secundário, que é aquele interno que tem os pilares inclinados, e finalmente a laje, que é pendurada no pórtico principal. Com isso ele consegue, vamos dizer, uma amplitude de espaço muito grande, porque ele praticamente não tem pilar no meio da estrutura. Tá? Quer dizer, o pórtico secundário tem as pernas inclinadas para dentro e com isso ele diminui o vão da laje de cima, fica com alguns balanços, tá? E o pilar desaparece ali também. E uma coisa também interessante, a visão que provavelmente o arquiteto tinha do assunto, é que onde você precisa de grandes alturas de viga, ele tem. E aquele pórtico vai diminuindo para a base. Então, ali na base eu não tenho momento fletor. Então, da maneira que foi feito, ele tem tirantes, que são peças metálicas, que penduram essa laje no pórtico principal. E com isso,
o pavimento intermediário fica absolutamente sem pilar algum, e dá uma leveza, uma impressão de vazio naquele pórtico muito grande. O outro aspecto que talvez tenha sido também na época uma coisa diferente foi que a estrutura não tem revestimento, é o que a gente chama de concreto aparente. Tá? Os cuidados que foram tomados para fazer esse concreto foram muito grandes. Isso tudo se mantém até hoje num ambiente bastante agressivo, que é ali à beira do mar, tá? E você não vê grandes problemas de corrosão no museu. Simultaneamente ao MAN, a cidade vê surgir outra obra que desafia os limites da técnica, impondo-se sobre uma praça. Tudo começou com uma visita do Sérgio ao escritório, levando uma placa de Alcatex, com 4 palitinhos espetados e uma lona cobrindo isso. E ele então lançou o desafio ao Fragoso. Como é, doutor? Como é, Fragoso? Vamos cobrir o campo de São Cristóvão? E daí então surgiu o projeto. Na realidade são 2 arcos que ficam situados, são arcos planos, ficam situados num plano, e há um encontro que faz a concordância desses arcos. Os arcos são suportados por esses pilares, que o Sérgio colocou então essas viquinhas fininhas com esses tijolos formando um cobogó, não é isso? E a estrutura fica suportada por 2 famílias de cabos. Os cabos que nós chamávamos de suspensão são os cabos tangentes aos arcos, ao plano dos arcos, e os cabos de carregamento, que são os cabos com uma concavidade para baixo, que tensionavam também os de sustentação. Então o sistema fica equilibrado, combatendo a sucção tanto a sucção do vento quanto o peso das telhas e de cargas eventuais que se colocassem aí. Bom, a primeira ideia do Sérgio era cobrir isso com umas telhas plásticas, que alguém ofereceu a ele, com telhas com uma capacidade de suportar bem a ação dos raios ultravioletas, do sol, e com flexibilidade suficiente para tolerar as deformações da estrutura. Uma tensa estrutura sempre se deforma um pouco mais do que uma estrutura rígida. Mas as telhas não tinham essas características, elas se deterioraram com a ação do sol, perderam totalmente a flexibilidade e quebraram. Tiveram que ser substituídas então. E a solução foi cobrir isso com telhas de alumínio. Uma pena, porque isso mudou completamente o projeto. A ideia era ter uma telha translúcida, que garantisse uma iluminação natural. O Avenida Central não foi o primeiro edifício no Brasil, mas foi o mais alto, mais volumoso, e que já do primeiro impulso ele aplicou, antes mesmo dos Estados Unidos, com a sua imensidade de arranha-céus, né? A técnica da viga mista, que é uma combinação de concreto armado com aço. Quem introduziu foi um homem, foi o insigne engenheiro Paulo Fragoso. Foi a primeira vez no Rio de Janeiro com aquela altura, com a envergadura. A congestão crescente das áreas centrais
leva à ocupação da Baixada de Jacarepaguá, até então salpicada de antigos engenhos. Para melhorar o acesso à região, é construída a autoestrada Lagoa Barra, no fim da década de 60. A obra inclui a perfuração de túneis e a criação de um viaduto com 2 pistas sobrepostas, entre a encosta e o mar. Isto ocorreu como consequência do projeto dos túneis, que também tinham pistas superpostas. A segunda é o local de implantação da obra, que obrigou a uma estrutura, uma superestrutura sinuosa, cheia de curvas, e a uma mesoestrutura bastante assimétrica. Os pórticos têm colunas, uma curtinha, a outra mais comprida, porque estão implantados a meia encosta e bastante íngreme. Uma terceira característica foi o amplo emprego de pré-moldados. Foram utilizadas vigas trapezoidais de concreto protendido. Um ponto frágil da obra, que tem causado muitos problemas, é que o controle de qualidade, lamentavelmente, foi péssimo. E nesse ambiente altamente corrosivo, alguns cabos, ao longo do tempo, tiveram sua seção extremamente reduzida e alguns até desapareceram. O que tem causado serviços de manutenção constantes ao longo desses últimos 30 anos. O Rio se prepara para deslocar seu centro para a Zona Oeste, de acordo com o plano piloto de Lúcio Costa. O projeto procura o difícil equilíbrio entre as escalas da arquitetura e do território, a fim de preservar a paisagem natural. Mas a pressão imobiliária é mais forte, e logo edifícios brotam colados uns aos outros, contrariando o plano original. Paralelamente à ocupação da Barra, realiza-se no extremo oposto da cidade um sonho antigo: lançar uma ponte sobre a Baía de Guanabara. A ponte terá 6 pistas de escoamento. Realizada dentro da mais alta técnica especializada, a inauguração da ponte Rio-Niterói tem uma data marcada: 14 de março de 1971. A ponte Rio-Niterói, ela não é a mais comprida, não é a mais alta, não é a mais larga. Mas se você considerar as 3 coisas, quando ela foi feita, ela era a maior. Nós temos aí 3 com 150 metros de altura, 80 para baixo e 70 para cima. Nenhuma ponte tem 300 metros. A ponte Rio-Niterói tem muita inovação. A ponte Rio-Niterói, por exemplo, tem, hoje o pessoal fala, concreto atual, ele é um concreto autodensável, sabe? E fala-se que esse concreto autodensável começou lá no Japão, que eles fizeram uma ponte em 1984, 85. Em 1980, um japonês inventou o concreto autodensável. Ele esquece uma coisa: na ponte Rio-Niterói, 15 anos antes, nós fizemos 150 mil metros cúbicos de concreto autodensável. E tem muita coisa que a gente vê lá no estrangeiro que você vê que está baseado na ponte Rio-Niterói. Muito sistema executivo, sistema de execução de fundação, por exemplo, eles não tinham nada parecido, não tinham nada igual. Ainda na década de 70, a cidade começa a correr por debaixo do solo com o metrô. Para alargar as pistas litorâneas de Copacabana, combater a ressaca e dar passagem a novas tubulações, o mar é empurrado mais uma vez para longe, usando a areia bombeada da praia de Botafogo.
E no fim do século, a cidade cruza novamente o maciço da Tijuca com um dos maiores túneis urbanos do mundo, abrindo caminho para uma via expressa traçada 30 anos antes. Seja como promessa, seja como desafio, a técnica se mantém presente na prática cotidiana desta cidade, ainda que nem sempre jogue a favor do homem, em sua partida sem trégua com a natureza.